eu era pequena, que eu ouvia falar das histórias de Pedro, eu ficava imaginando um homem rude, bruto, meio sem jeito, que falava as coisas sem pensar, que enfiava os pés pelas mãos. E conforme eu fui crescendo e amadurecendo, aquela ideia que eu tinha de criança a respeito do discípulo de Jesus realmente não mudou muito não. Pedro realmente era um homem sanguíneo, que falava antes de pensar, que agia muitas vezes de maneira inconsequente. Mas quando nós vemos Jesus lá em Lucas 5 chamar esse homem rude, que enfiava os pés pelas mãos com frequência, para ser pescador de almas, nos traz um alento no coração. Um alento de que Deus não está procurando pessoas perfeitas para fazer a sua obra, não. Na verdade, Ele está procurando pessoas com disposição. E isso nós temos em Pedro, sim, porque imediatamente depois daquela grande pesca, ele largou tudo para seguir a Jesus. Reconheceu ele como mestre. Nos 3 anos que Pedro passa com Jesus, a gente vê pouco do seu temperamento mudar. Na verdade, a gente vê muito latente os seus erros quando, depois de confirmar com muita convicção que jamais negaria Jesus, ele fazia isso 3 vezes seguidas num período tão pequeno de tempo. Pedro, com certeza, como qualquer pessoa, ficou frustrado e desanimado daquela situação. Depois da morte do seu mestre, o que fazer? Já não tenho mais oportunidade de pedir perdão, de me reconciliar, simplesmente lidar com a minha frustração. E a gente percebe que foi bem assim que a coisa aconteceu mesmo, porque lá em João 21, nós vemos o Pedro, o velho Pedro, de volta tentando pescar. É interessante que nessa mesma pesca, assim como em Lucas 5, não conseguiram pegar nada. Nada foi conseguido naquela noite frustrada de pescaria. Mas Jesus estava lá, estava na praia, esperando Pedro, esperando os discípulos. E quando há um encontro de Pedro com o seu mestre, eu fico imaginando que alegria no coração desse homem embrutecido de poder finalmente dizer: Senhor, me perdoa, agi mal, neguei o seu nome, neguei que te conhecia, eu realmente não sou digno de andar contigo. Mas a gente vê um diálogo ali interessante de Jesus com Pedro, perguntando para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus 3 vezes reforça sobre o amor de Pedro a ele e fala para ele: olha, tô te dando uma missão. Já não é mais apenas a missão de pegar peixe, Pedro, é a missão de apacentar o meu rebanho. Gente, se coloca no lugar desse homem. Como é que pode eu, homem, pecador, que já fiz tanta coisa errada, agora, além da missão de ser pescador de almas, ainda apacentar os cordeiros de Jesus? Como assim? Pois é, esse é um recado de Deus para o nosso coração. Olha, filho, filha, eu sei que você é pecador. Eu sei que você vai errar. Eu sei que algumas vezes você vai enfiar os pés pelas mãos e vai fazer coisas que realmente me entristecem. Mas sabe, eu acredito em você. Eu estou com a disposição de investir na sua vida. E você? Está com disposição de aprender com os seus erros? Tem disposição para usar todos os seus questionamentos, as suas dúvidas sobre o seu papel no mundo, sobre o seu propósito, o propósito que você tem, aquilo que eu gerei para você? Você está com disposição para isso? Se você tem essa disposição, vem. Porque eu vou te fazer sim, pescador de homens, e mais, vou fazer com que você apacente os meus rebanhos. Isso é lindo, só Deus pode fazer isso. O mais lindo é ver que Pedro, aquele homem rude, aquele homem que não sabia se portar adequadamente, que hoje nós olhando para ele diríamos: meu Deus, que tipo de cristão é esse? Esse Pedro soube pegar todos os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus erros e usá-los para a glorificação do nome do Senhor. Pedro escolheu depositar a sua vida na mão do Mestre. E porque fez isso, foi muito bem sucedido, como nós vemos lá em Atos. O derramamento do Espírito Santo e tantas coisas maravilhosas que Pedro fez pela Igreja de Jesus. Que tenhamos essa disposição de colocar os nossos erros, questionamentos, nossas frustrações e medos na mão do Mestre. Ele é hábil para transformar aquilo que não é muito bom num instrumento muito útil nas suas mãos.